Olá, meu nome é Lindo João Bezerra, sou professor de Direito do Consumidor e esta semana estamos falando sobre o consumidor e serviços públicos. Na aula de hoje falaremos especificamente sobre proteção contratual e os órgãos e mecanismos de defesa do consumidor. Quero aqui apresentar novamente as nossas alunas que estão presentes conosco em nosso estúdio, a Jaciara, a Rosa Maria e a Priscila. Dizer ainda que as perguntas deverão ser enviadas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br, não esquecendo que deverá indicar o curso e o professor correspondente à sua dúvida. Na aula passada, falamos sobre a cobrança de dívidas segundo o Código de Defesa do Consumidor. Nesta cobrança de dívida, a gente viu que tem certas condutas proibidas, certas condutas que, inclusive, caracterizam o crime contra as relações de consumo, previstas lá no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Trouxemos casos práticos, situações do cotidiano que podem caracterizar estas cobranças ilegais. E, então, tratamos o que a jurisprudência traz, como a doutrina se posiciona também a respeito desse tema, cobrança segundo o Código de Defesa do Consumidor. Na aula de hoje, falaremos sobre proteção contratual e os órgãos e mecanismos de defesa do consumidor. Procuraremos abordar as fases do contrato, as formas de proteção deste contrato, o que o consumidor tem de direito relativo a esse pacto firmado entre ele e o fornecedor. E, ao final, falaremos sobre os órgãos e mecanismos de proteção e defesa do consumidor, como os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário. Como cada um desses órgãos pode e deve alcançar o objetivo primordial do Código de Defesa do Consumidor, que é garantir o respeito aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na proteção contratual, quero começar falando o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz o seguinte: os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. O que é que quer dizer isso, senhores? O consumidor ele precisa previamente saber o que está contratando. Eu não posso pactuar com alguém sem saber o que eu estou pactuando. Eu não posso celebrar um contrato, assinar um contrato, se eu não sei os termos daquele contrato. E esse conhecimento não pode ser depois. Eu assino e depois eu tomo conhecimento. Não. Tem que ser prévio. Tem que ser antes. E só isso vai obrigar as partes. Porque o próprio código diz que os contratos não obrigarão os consumidores se eles não tiverem conhecimento prévio. Alguém uma vez disse: o contrato celebrado de forma irregular só privilegia a parte que assim o quis. E é bem verdade. Porque aquela pessoa que está colocando um contrato de forma irregular, privilegiando mais a sua parte e esquecendo a outra, ou então não dando a devida importância para a outra parte, ele só vai privilegiar aquela parte. Então é por isso que o contrato tem que ser previamente comunicado, cientificado ao consumidor. Ele tem que conhecer as suas cláusulas prévias antes da assinatura, da celebração oficial, formal do contrato. E antes de conhecer também suas cláusulas, ele precisa saber do que se tratam cada uma dessas cláusulas. Saber as informações pertinentes, o que ele tem de direito, o que ele tem de obrigação.
E isso nós remetemos às nossas aulas anteriores, quando nós falávamos do princípio da informação do Código de Defesa do Consumidor, o direito de ser informado. O direito de ser informado que se exteriorizou no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E nós vimos em outra aula também, quando falávamos dos direitos básicos do consumidor. Naquela aula, nós falamos também que o consumidor tem direito de ter a informação adequada e clara sobre todas as características, qualidade, quantidade, preço do produto ou serviço. E isso está agora ratificado na celebração dos contratos, na proteção contratual prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ele ainda diz mais: se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Aqueles contratos com letras ilegíveis, não dá para ter compreensão de nenhum consumidor, nem que tenha a melhor vista, a melhor visão para ler aquele contrato. Então, o consumidor ele tem que ter um contrato redigido em letras nítidas, em letras claras, em letras que possam facilitar e possam, pelo menos, ser compreendidos pelo homem médio, pelo consumidor médio, pelo aquele consumidor normal, aquele da generalidade. Estas cláusulas, estas letras das cláusulas têm que ser de forma legível. E, além disso, a informação também tem que ser clara. A compreensão tem que ser fácil. Muita informação é desinformação. Quando você traz ao consumidor, leva ao consumidor informações mais do que as necessárias, você faz com que ele não tenha informação. E aí é aquela situação. A gente pega um manual de qualquer produto e vai ler. Se você tem 2, 3 páginas em letras grandes, você lê rapidamente, né? Então você conhece todo o produto, como é que ele facilita, como é que ele é utilizado. É facilitada a compreensão. Porque a linguagem, ela, além de ser bem redigida, com a letra legível, também tem uma compreensão clara, uma compreensão fácil. Diferente daqueles manuais que tem 30 páginas, 20 páginas. Contratos esses, manuais esses, que passam a não ser lidos. Por quê? Já vimos em outras aulas, o nosso mercado de consumo, a nossa sociedade de consumo é uma sociedade que se evolui rapidamente e é dinâmica, ela não tem tempo para parar. Ela tem que estar em contínuo andamento. Então o tempo é escasso hoje. Você não para, você não tem tempo para parar para ler aquilo tudo. Então um contrato muito longo, ele acaba por não trazer a compreensão completa. Por isso que o artigo 46 traz essa previsão, que o conteúdo e os seus respectivos instrumentos têm que ser redigidos de forma a não dificultar a compreensão do mesmo, nem do seu sentido e nem do seu alcance. No artigo 47, nós temos que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. É aquela frase que muitos consumeristas trazem, importado, né, do direito do trabalho, do direito penal, que diz que indúbio pro consumidor. Por quê? Na dúvida, dentro do âmbito contratual, é favorável, a interpretação deverá ser favorável ao consumidor. Então, se houver alguma dúvida na aplicação, na interpretação do contrato,
esta dúvida será dirimida levando-se em consideração o que for mais favorável ao consumidor. Professor, isso é injusto, professor. Por que favorável ao consumidor? Por conta da vulnerabilidade. Foi definido que o consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo. E se ele é a parte vulnerável, lembram da balança das nossas aulas anteriores? O consumidor aqui e o fornecedor aqui. Se ele é a parte vulnerável, fraco, sem peso nenhum, e precisa equilibrar essa balança. E essa balança ela vai ser equilibrada por mecanismos diversos da Constituição e do Código de Defesa do Consumidor. E um deles é esse, que a proteção contratual ela vai ser mais favorável ao consumidor, para tentar justamente este equilíbrio na balança jurídica, esse equilíbrio nas relações de consumo, a relação intrínseca entre consumidor e fornecedor. Então, sempre que houver uma dúvida, essa interpretação deverá ser pró-consumidor. Um exemplo. Existe uma cláusula dentro do contrato que fala sobre, por exemplo, o tipo de foro onde será dirimida as questões. Então, nesse caso específico, o consumidor vai ter vantagem de trazer para o seu domicílio a questão judicial. Até falamos em aulas passadas. Então, estamos exteriorizando que essa interpretação, se tiver no contrato uma cláusula dizendo que o foro vai ser escolhido entre as partes, o foro de discussão para o julgamento de qualquer discussão acerca daquele contrato, vai ser discutido entre as partes, o consumidor vai ter total liberdade de dizer onde quer. Ou em seu domicílio, ou em outro lugar que ele achar mais interessante, mais viável, mais prático, mais fácil para a sua locomoção. Então, nesse caso específico, não está lá definido o foro para o julgamento, processamento e julgamento de uma demanda relativa àquele contrato, e o consumidor acha que o lugar mais apropriado não é o seu domicílio, pode sim o consumidor escolher outro lugar. Por quê? Porque, na dúvida, a decisão, a interpretação vai ser mais favorável ao consumidor. Este é um exemplo prático da aplicação desse artigo 47. Já o artigo 48, ele diz que as declarações de vontade constante de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor. O que quer dizer vinculam o fornecedor? Quer dizer que obrigam o fornecedor. As declarações de vontade que estiverem lá pactuadas dentro da celebração contratual, dentro de um recibo, ou dentro de, inclusive, um pré-contrato, vincula, obriga, determina que o fornecedor cumpra aquilo que ele estabeleceu, que ele acordou anteriormente com o consumidor, assinando com o consumidor. Ensejando, inclusive, execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafo do Código de Defesa do Consumidor. Então, se o fornecedor não cumpre, cabe execução específica, prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor, onde ele diz que o consumidor ele tem o direito assegurado aquilo que foi pactuado com o fornecedor. Um exemplo claro, que está acontecendo muito em algumas cidades, principalmente com um boom imobiliário que está havendo, algumas cidades que eu tive a oportunidade de visitar, inclusive no Nordeste, é que estão oferecendo imóveis, apartamentos, na planta. E ao oferecer apartamentos na planta, eles firmam um pré-contrato com a parte, dizendo as condições de pagamento, até quando você deverá pagar,
os balões que você deve pagar, os juros que são devidos, a questão do índice de correção devido, até quando vai perdurar esse contrato, esse pré-contrato. E depois, se assina um contrato, das prestações do imóvel, especificamente. Ocorre que, lá no pré-contrato, eles estipulam uma data para o recebimento do imóvel, das chaves, e a partir dali a assinatura do contrato. O pré-contrato é apenas para abalizar, para fomentar, para nortear aquele vínculo jurídico entre os dois, entre o consumidor e o fornecedor. Primariamente. Mas ele só se efetivará com o contrato especificamente, na entrega das chaves, no recebimento do apartamento. Ocorre que, nesses pré-contratos, estipulam-se um prazo para a entrega. E, por vezes, não são cumpridos esses prazos. Agora, imagine os senhores. O cidadão está terminando determinado curso, por exemplo, um mestrado. Terminei minha graduação, fiz meu mestrado, estou terminando, vou me casar. E aí a esposa também está terminando para casarem-se em determinada data. Eles vão à loja, vão lá o stand, né, da construtora, chega lá, leem o pré-contrato, verificam que justamente o prazo que a construtora indica para a entrega das chaves é justamente logo em seguida a formatura do mesmo, que é o momento em que ele irá casar e vai constituir a família com sua futura esposa, com sua atual noiva. E ocorre que vão lá, pactuam, mas chega o momento da entrega das chaves do apartamento e a obra não está concluída. E nem tem previsão. Então a construtora diz que ela vai dar justificativas, que foi problema no fornecedor de cimento, de tijolo, pouco importa. A responsabilidade não é do consumidor em saber quem teve o problema. A responsabilidade de entregar o apartamento é do fornecedor, da construtora. E existe a responsabilidade solidária. Todos eles respondem pelo atraso na obra, por exemplo. Então, em razão disso, o fornecedor já está incorrendo em erro. Está incorrendo em prejuízo para o consumidor. Por quê? Porque o fornecedor indicou uma data. E nessa data ele não cumpriu o seu pré-contrato. E isso enseja a execução específica, segundo o próprio Código de Defesa do Consumidor. E nos termos do próprio Código. Do próprio CDC traz as regras para isso. Agora, convém ressaltar que as despesas com aluguel, que pode ser que esse casal esteja morando de aluguel enquanto o imóvel não foi entregue. Ou então, ele vai morar junto com o sogro, ou ela vai morar com os sogros, né? Um ou outro vai ter que morar na casa dos pais de um ou do outro. Uma situação que, às vezes, é legal, mas nem sempre, né? Morar com os sogros e a sogra, às vezes é bom, mas às vezes nem tanto. Então aí já pode até, inclusive, gerar um dano moral, por constrangimento que eles estão passando. Já pensou ouvir todos os dias do pai de algum deles, não sei se o pai e a mãe da noiva, ou o pai e a mãe do noivo, dizendo para o outro, porque dificilmente eles dizem para o outro, né? Disseram que ia casar, iam ter a sua própria casa, iam para o seu próprio apartamento e ainda estão aqui. Essa construtora que nunca entrega esse apartamento. E quando é que vão sair? Já pensou? O consumidor escutando isso todo dia? Isso é constrangimento moral. Passiva de indenização, sim. E aí, se ele vai para um apartamento alugado, os aluguéis deverão ser ressarcidos por essa construtora. E tudo isso por quê? Porque o pré-contrato vinculou o fornecedor. Se ele disse que tinha que entregar, a obrigação dele era entregar. E se ele não entregou dentro do prazo que ele mesmo estipulou,
O consumidor não chegou lá dizendo, olha, eu quero o apartamento em 2 anos. Não. O consumidor chegou lá e tinha um contrato já feito. Muitos casos, contrato de adesão, aquele contrato já pré-moldado. Só no ponto de colocar, inserir dados pessoais e assinar. Então ele chegou lá e já estava o contrato feito, com o prazo estabelecido. O consumidor não pôde nem negociar o prazo que ia ser entregue. Então, se o fornecedor indicou um prazo, ele deveria saber o prazo estipulado. Então, por conta disso, esse consumidor vai ter seus direitos assegurados, sim, em relação a esse fornecedor que não cumpriu o prazo estabelecido no pré-contrato. Ainda, o consumidor, agora esse artigo 49, ele é espetacular. Ele é espetacular porque ele traz uma possibilidade que só o Código de Defesa do Consumidor trouxe. Uma possibilidade tão nova que, inclusive, países vizinhos nossos vêm constantemente nos visitar para utilizar isso na legislação deles, no direito comparado, como nós chamamos. Ele diz o seguinte, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Esse aqui é o famoso prazo de desistência do produto que é vendido fora do estabelecimento comercial. Professor, como é isso? Todos nós temos o direito de tatear, de apalpar, de manusear, de verificar em loco o produto que eu estou adquirindo, de ver as características, de ver peso, dimensão, perspectiva do produto que eu estou comprando. E isso só é possível pessoalmente, no estabelecimento comercial. Agora, o fornecedor, ele trouxe outras possibilidades. O mundo moderno nos trouxe opções. Essas opções foram o telefone e a domicílio. Quem nunca recebeu uma visita de alguém com uma revista querendo vender-lhe determinados produtos? Ou assistiu a um determinado canal de televisão que dizia, olha, compre pelo telefone, tal, que nós entregamos em sua casa o produto. Aí mostra na televisão todas as características, a qualidade do produto, e faz todo um merchandising, um marketing em cima, né? Toda uma publicidade em cima daquele produto. Quem nunca assistiu esses canais? Quem nunca recebeu essas revistas de compra para você fazer a compra, o catálogo? Pessoal, revistas de cosméticos, revistas de materiais de cama, mesa e banho. Então, com essa opção, o legislador se preocupou. Espera aí, está lá na revista. A revista é foto. É foto. A televisão é apenas uma imagem. Ela distorce às vezes. Então eu posso ter a opção de devolver esse produto. Por que eu vou devolver? Por que eu posso ter essa opção? Porque o consumidor será-lhe tirado esta oportunidade de tatear, de apalpar, de verificar se realmente é aquele produto que ele deseja. Um celular, você compra um celular hoje, então você vê, não, eu queria um mais fininho, eu queria um mais pesado, eu queria um mais maneiro, eu queria um mais comprido, eu queria um com mais teclas. As teclas são muito pequenas. Será que é possível você ver isso através de uma imagem? Seja ela na revista, no papel ou na televisão? Não sei. Eu acho que não. Porque essa dimensão nunca é a real. Você tem uma noção do que é, mas você não tem a realidade de como ela se apresenta.
Então, por conta disso, o código diz, nesse caso, o consumidor poderá desistir da compra no prazo de 7 dias. E esse prazo de 7 dias? Precisa ter um defeito? Precisa ter um vício no produto? Não. Compra um celular. Celular da marca X com características WYZ. Quando chega, como eu falei, esse caso da tecla. Vejo lá que as teclas são muito próximas. O meu dedo é grande. E quando eu teclo uma, sai duas ao mesmo tempo. Se eu teclo 45, se eu teclo 4, sempre sai 45. Ou sai 5 em vez do 4. E eu sempre me estresso com isso. Então, nesse caso, aquele celular não me interessa. Eu preciso de um com a tecla mais distante. Ou de tamanho maior. Então, por conta disso, eu peço que seja devolvido aquele celular. E como é que é feita essa devolução? Da mesma forma como ele chegou. Professor, eu vou ter que pagar a devolução. Eu já paguei o frete para vir, já vou ter que esperar o estorno do meu cartão de crédito, porque eu não comprei à vista. Eu comprando à vista, vou ter que dizer uma conta bancária para eles me devolverem. Se eu comprei a prazo, eu vou ter que esperar o estorno na minha administradora de cartão, que demora de 30 a 90 dias, e eu vou ficar lá com esse débito, e ainda vou ter que pagar o frete, professor. Como é que é isso? Não. Você não é obrigado a pagar o frete, porque a obrigação é do fornecedor. O fornecedor deverá custear todas as despesas relativas a este transporte de ida e de volta. E devolver tudo que você pagou. Professor, isso é injusto com o fornecedor. É muito injusto com o fornecedor. Quer dizer que ele vende um produto, aí se o consumidor não se agradar, ele não gostou. Então, ele vai devolver e eu vou ficar no prejuízo. Eu vou ter que aceitar um produto que já foi aberto, que já foi... vou ter que pagar as despesas de ida e de volta, porque eu vou ter que pagar os dois. Tanto o transporte para levar à casa do consumidor, quanto para trazer de volta. Isso é injusto. Agora eu digo que não é injusto. Lembram da teoria do risco da atividade econômica? Lembram que o fornecedor, ele assume os riscos da atividade a que se propõe? Lembram que ele não é obrigado, que existe a livre iniciativa, o princípio da liberdade, que ele é livre para comercializar o que ele quiser? Lembram? Lembram que tudo isso garante que ele tem a opção de escolher o que quer colocar no mercado de produto ou serviço? Então, por conta desta liberdade toda que ele tem, se ele se propõe a colocar o seu produto a ser vendido fora do estabelecimento comercial, ele vai assumir os riscos disso acontecer. De ter que devolver o dinheiro, de ter que receber o produto, mesmo usado, durante esse prazo de 7 dias. Porque é uma opção. Ele não é obrigado, ele pode simplesmente ter sua loja física. Professor, então não compensa. Então eu sou fornecedor, eu não vou fazer isso não. Não compensa para mim? Então por que eu vou continuar com esse tipo de atividade fora do meu estabelecimento? Não, eu vou ficar no meu estabelecimento mesmo. Compensa. Porque você vai além fronteiras. Você sai do espaço físico para ir para o espaço virtual. O espaço da televisão, que alcança todo o país. O espaço das revistas, que também alcançam todo o nosso país. Então, por conta disso, eu tenho mais consumidores em potencial. Eu tenho um público maior. Então, compensa sim. Compensa porque não são todos que vão me devolver. Agora eu entendi. Então, quer dizer que não são todos que devolvem? Não. Às vezes eu já sei o que eu quero comprar, eu já vi em alguma loja, mas eu achei em determinada loja virtual, ou por televisão, ou por telefone, eu achei essa loja interessante e mais barato.
Então, por isso que eu vou comprar, mas eu já conheço o produto, eu já tinha outro, agora estou querendo comprar para dar de presente. Então, não vai ter problema. O problema é se o consumidor não gostar do produto. Ele não gostando do produto, ele vai ter o direito de devolver. E ter ressarcido todos os gastos com frete, transporte daquele produto. O próximo... Inclusive, aí nós temos um parágrafo desse artigo 49 que diz o seguinte: se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, olha como o código é bonito, como ele traz justamente a ratificação disso tudo. Os valores eventualmente pagos a qualquer título, seja, qualquer título significa através de dinheiro, através de cartão de crédito, cheque, durante o prazo de reflexão. Qual é o prazo de reflexão? 7 dias. Esse é o prazo de reflexão, é o prazo que o consumidor tem para pensar: será que aquele produto é o que eu queria? Ah, não, não é. Esse é o prazo de reflexão. Esses valores serão devolvidos de imediato e ainda monetariamente atualizados. Assim traz a redação do parágrafo único do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 50 fala sobre as garantias. Ele diz o seguinte, artigo 50 do CDC. Então, a garantia legal é diferente da garantia contratual. Por quê? Porque a garantia legal está prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor. E qual é essa garantia? De 90 dias para produtos duráveis. Para produtos não duráveis, de 30 dias. Mas a gente trabalha com os duráveis, que são os eletrodomésticos, aqueles que duram muito tempo. E esses produtos têm uma garantia de 90 dias, 3 meses. Ah, professor, essa garantia é legal. É. A legal não se mexe. A garantia legal tem como requisito a imutabilidade. Por quê? Porque ela está prevista na lei. Eu não posso pactuar e dizer para o meu consumidor que eu vou dar uma garantia só de 2 meses. Ah, eu vou fazer um serviço para você e vou te dar só 1 mês de garantia. Não, não pode. Ah, o Código de Defesa do Consumidor diz que eu tenho direito a, no mínimo, 90 dias. Professor, no mínimo 90 dias? É. Porque a garantia legal é de 90. Mas o fornecedor pode também lhe entregar uma garantia contratual. Garantia contratual? É aquela garantia que quando a gente vê determinadas publicidades, diz assim, compre determinado produto porque ele tem a garantia até a Copa de 2000 e não sei quanto. Porque ele tem garantia até a próxima Olimpíada. É muito tempo, é mais do que 3 meses, é mais do que 90 dias. E ele pode. Ah, compra esse seu veículo porque ele tem 5 anos de garantia. Professor, é muito mais do que 90 dias. Por que isso tudo? Porque 90 dias é a garantia legal. E os outros meses restantes se chama garantia contratual. E a garantia contratual ela é apenas complementar à legal. A legal tem que existir. É obrigatória. Agora, a contratual fica a cargo de cada fornecedor entregar ou não ao consumidor. E quando ele confere essa garantia contratual, ele pode também trazer condições. Olha, a garantia do meu veículo será de tantos anos se você fizer as revisões sempre nas minhas concessionárias, se você obedecer os prazos de tempo ou de quilometragem. Então, se você desobedecer uma dessas cláusulas, você perde a garantia contratual. Certinho. Mas perde a garantia legal? Não. Por quê? Porque a garantia legal não precisa de nenhuma condição. Ela já está prevista na lei. A contratual que pode ser impostas condições para a consecução da mesma. Então, a diferença básica entre garantia legal e garantia contratual é que a legal é a principal e a obrigatória. E a garantia contratual é facultativa a cada fornecedor e é apenas complementar à legal. A legal tem que existir. E ainda, a garantia contratual é uma atitude, uma prática de publicidade, de marketing, né? Porque se você observar, eu tenho um determinado produto que custa tanto e tem uma garantia de
1 ano e tem outro de 3 anos, eu vou preferir o de 3 anos. Então mostra que aquele fornecedor, aquela fábrica, confia mais no seu produto do que a outra. Então a garantia contratual serve também de demonstrar confiança em seu produto para o consumidor. Por isso que cada um varia de acordo com as suas especificidades, de acordo com suas peculiaridades. Esta é a garantia contratual. Parágrafo único do artigo 50. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado, deve atender um padrão específico e esclarecer de maneira adequada em que consiste esta garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercida e os ônus a cargo do consumidor. É o caso, por exemplo, do veículo, que tem que fazer revisões. Mas ele diz, olha, as revisões deverão ser feitas em minha concessionária durante de tanto em tantos quilômetros, mas você que paga. Só a primeira vai ser de graça, vai ser gratuita. A partir da segunda você pagará tanto X reais. Você deverá trocar o óleo por sua conta, para que assegure a sua garantia contratual. Então ele já está explicitando quais são os gastos que o consumidor terá que estabelecer à frente. Devendo-lhe ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, geralmente é o vendedor, né, que responde pelo fornecedor nesse momento, no ato do fornecimento do produto ou do serviço, acompanhado do manual de inscrição, de instrução, de instalação e uso do produto em uma linguagem didática e com ilustrações. Geralmente você observa que os manuais hoje eles vêm dessa forma, vêm ilustrados, vêm com as informações bem específicas. Não é porque eles querem, é porque a lei determina assim. E ainda, a própria lei também diz que tem que ser escrito e redigido em vernáculo oficial. Ou seja, tem que estar escrito em língua portuguesa, que é a nossa língua oficial. Como ele está escrito em língua portuguesa, todos nós poderemos ter a compreensão dele. Ah, mas eu comprei um produto que tem língua estrangeira. Então, é passivo de reclamação junto aos órgãos de fiscalização. Porque é obrigatório que ele tenha... mas ele tem português e inglês. Não tem problema. Tem português, inglês e chinês. Não tem problema. É obrigatório que tenha português. Mas, se ele tiver outras línguas, não tem problema nenhum. O principal é o português. Esse tem que existir. Porque a nossa língua oficial é o português. Passamos agora para a segunda etapa desse nosso programa, na aula de hoje. Vamos falar sobre os órgãos de defesa do consumidor e os mecanismos que o consumidor tem para exercer efetivamente o seu direito. Começaremos pelo PROCON. O que é o PROCON? O PROCON é um órgão da administração direta que exerce a proteção efetiva do consumidor. Ele fiscaliza, ele educa e ele aplica punições administrativas, sanções administrativas por descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor. Os PROCONs, geralmente, temos em nível estadual, em todos os estados brasileiros nós temos um PROCON hoje instalado, e temos também o PROCON em nível municipal. Infelizmente, não são todos os municípios brasileiros que possuem um PROCON municipal. Todos os estados, unidades da federação hoje, sim, possuem um PROCON estadual. Contudo, nenhum município ainda, nem todos os municípios possuem um PROCON municipal. Agora, em nível federal, é a Secretaria de Direito do Consumidor que regula essas relações de direito do consumidor, nessa questão das sanções, de notas técnicas. O PROCON municipal, ele está mais próximo do consumidor. Ele está mais próximo da demanda local. Por isso, ele é muito mais importante nessa tríade aí de PROCONs. PROCON estadual, municipal e Secretaria de Defesa do Consumidor. Por quê? O PROCON estadual ele tem um caráter, uma amplitude em nível do todo o Estado. Enquanto que o PROCON municipal se preocupará com as demandas
específicas daquela localidade. E ele é criado, assim como o estadual, é criado através de lei. É uma lei municipal, no caso do PROCON municipal, uma lei municipal que o estabelece. Essa lei municipal tem vigência em todo o município, lógico. E como é uma lei municipal, ele é um órgão da administração direta, ele é um órgão do município, ele é um órgão da prefeitura municipal, vinculado diretamente à prefeitura municipal de cada município, né? Então, por conta disso, ele está mais próximo do cidadão, está mais próximo da demanda local. A importância desse PROCON é que muitas são as demandas que o consumidor não vai buscar o judiciário, mas se tivesse um PROCON, teria um órgão para fiscalizar aquele problema existente na sua sociedade, na sua comunidade. Agora, temos também o Ministério Público. O Ministério Público, ele já não vai mais se preocupar com a tutela individual. Lá do PROCON, o PROCON fiscaliza um e outro vai fiscalizando. O Ministério Público, ele se preocupa com a tutela coletiva. Quando aquele direito do consumidor está sendo desrespeitado para vários consumidores. Aí a tutela coletiva ou difusa. Os interesses, chamados interesses coletivos e difusos. E esses interesses são objeto, inclusive, de duas ações próprias do Ministério Público. O Ministério Público ele pode optar por duas situações. Ele primeiro recebe a reclamação, pode iniciar uma investigação própria dentro do seu órgão, né, através dos procedimentos próprios, ou um procedimento preparatório, que pode culminar num inquérito civil, ou ele já pode entrar direto com um inquérito civil para apurar determinados fatos. Então ele investiga. O inquérito civil, para que os doutores entendam, é como se fosse um inquérito policial, que nós estamos mais acostumados a ouvir. O inquérito policial ele investiga crime. E ele é presidido por uma autoridade policial. Ele é presidido por um delegado de polícia. Então, o inquérito policial, ele investiga crime. O inquérito civil, as demandas de natureza civil. Meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, cultural, tal. Entre outros previstos lá na Lei de Ação Civil Pública. Então, o Ministério Público é o presidente do inquérito civil. O delegado de polícia é o presidente do inquérito policial. Então é mais ou menos a mesma sistemática de investigação. Claro que com aparatos diferentes. Com técnicas de investigação, de colheita de dados diferentes. O inquérito civil, o promotor colhe as informações e, ao final, quando produz o seu relatório, ele pode demandar por três situações. Uma, se ele verificar que naquela situação, aquela demanda que lhe foi colocada, não existe nenhuma ofensa ao consumidor, não existe nenhum desrespeito às normas de direito do consumidor, ele pede o arquivamento e encaminha ao seu Conselho Superior para a homologação. Contudo, se ele entende que pode fazer um acordo com aquela empresa, ele chama a empresa para fazer um acordo. E que acordo é esse? É chamado termo de ajustamento de conduta. Alguns chamam também de compromisso de ajustamento de conduta. Esse termo ou compromisso de ajustamento de conduta, que muitos utilizam a sigla TAC, né, de termo de ajustamento de conduta, é um acordo feito entre o Ministério Público e a empresa que está lesando alguns consumidores, com o intuito de ver cessada aquela lesão, com o intuito de ver paralisada aquela lesão ao consumidor, para que realmente não exista mais a lesão ao consumidor, o desrespeito ao consumidor. Podendo, inclusive, nesse acordo, promover-se também uma indenização. Mas, no geral, o Ministério Público pede mais pela paralisação daquele problema específico. E ainda determinando, claro, pelo seu descumprimento, uma multa. E essa multa deve depois ser revertida em determinados fundos. Quando existe no município, um fundo de direitos difusos do município. Mas quando não existe, para o Fundo de Direitos Difusos do Estado. E se não existir, o Fundo de Direitos Difusos Federal, que existe também. Então, essa multa vai ser revertida nesse sentido, que é esses fundos que vão trabalhar, vão ampliar e vão aparelhar todo esse sistema que protege, defende e fiscalizam nessa seara, prevista lá na Lei de Ação Civil Pública. Então, o Ministério Público pode fazer o TAC.
E se ele verificar que não tem como fazer TAC, a empresa não tem acordo, ele ingressa com uma ação judicial. E que ação judicial é essa? Ação civil pública. Pedindo, na sua ação, que cesse e podendo também pedir logo um dano moral coletivo. E aí fica a cargo do juiz julgar esta ação judicial, né, essa ação civil pública. Estes são os poderes do Ministério Público. No caso da Defensoria Pública, ela pode defender o consumidor, aquele do consumidor pobre, nos termos da lei. Então, o consumidor que é pobre, não tem condições de custear a sua despesa, as despesas de um advogado particular, ela deve procurar a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é o órgão constitucionalmente instituído para a defesa desses cidadãos. O promotor ou o procurador da República, eles não têm legitimidade para ingressar defendendo uma pessoa, apenas quando é coletivo ou difuso. Já o defensor público tem essa legitimidade, inclusive para ingressar com ação civil pública, se for o caso, se ele vê que tem mais de uma pessoa sendo lesada. E, por fim, o Poder Judiciário. Como é que o Poder Judiciário protege e tem mecanismo para defender o consumidor? O Poder Judiciário defende o consumidor no sentido de que ele vai julgar a demanda consumerista. E se a lei diz que toda a interpretação da lei tem que ser mais favorável ao consumidor, cabe ao juiz transformar isso em realidade. Cabe ao juiz sentenciar favorável ao consumidor. Claro que observando todas as peculiaridades de cada caso específico. Então, o Poder Judiciário é uma das ferramentas mais poderosas para se alcançar a defesa do consumidor no nosso país. Então, nós temos 4 mecanismos de defesa do consumidor. PROCONs, defensorias públicas, ministérios públicos e Poder Judiciário. Professor, o senhor não falou das associações que defendem o consumidor, os institutos? Sim. Por quê? Porque eles são mais voltados a demandas que envolvam a parte mais de educação, a prévia. Claro que existem associações e com muito louvor nós agradecemos diariamente pelas ações judiciais que algumas associações em nível nacional têm desenvolvido. Essas associações merecem todo o nosso louvor. Tem o Brasilcom, tem o IDEC, tem a Proteste, tem diversas associações no nosso país. E elas têm um caráter muito maior, que é o caráter informativo. O caráter educacional em promover a educação dos consumidores brasileiros. Então, a nossa aula, nós concluímos essa parte de proteção contratual e mecanismos de órgãos de defesa do consumidor. E agora eu quero abrir o espaço para que as nossas alunas possam fazer as suas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Então, professor, é necessário advogado para representar junto aos órgãos de defesa do consumidor? Não, não é necessário advogado para representar junto aos órgãos. Por quê? Justamente para facilitar. O advogado ele será necessário se o consumidor lesado ingressar junto ao juizado e sua demanda for maior do que 20 salários mínimos. Porque aí é obrigatória a presença do advogado. Mas se for até 20, ele nem precisa de advogado também no judiciário. Então, não, ele não precisa de advogado. Mais alguma pergunta? Sim. O consumidor pode se utilizar do prazo previsto no artigo 49 para desistir de uma compra feita pela internet? E o valor do frete que foi pago pelo consumidor é de responsabilidade de quem, no caso da desistência dentro do prazo legal? Excelente. Uma atualidade que nós enfrentamos é a internet. A internet não está regulada de forma mais clara no Código de Defesa do Consumidor. Existem julgados interpretando desta forma, dizendo que sim, a internet cabe no caso lá do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, do prazo de 7 dias. Por quê? Porque lá fala que é fora do estabelecimento comercial. Então ele traz especialmente, percebam que no artigo que nós lemos, ele diz especialmente por telefone
ou a domicílio. Mas ele não diz que esse rol não é taxativo. Esse rol é apenas exemplificativo. Então, como a internet também é fora do estabelecimento comercial, os magistrados têm entendido nesse sentido e dando causa ganha nesse sentido, sim, que o consumidor pode se valer do direito do artigo do 49, do prazo de existência, em compras realizadas pela internet. E a responsabilidade é do fornecedor, aquele que vendeu, aquela empresa que vendeu pela internet o produto, tanto pelo frete de ida quanto pelo frete de volta. Mais alguma pergunta? Professor, na garantia legal, se o consumidor não cumprir as regras contidas no termo de garantia, ele perde a mesma? Perde. Na garantia contratual? Na garantia legal. Ah, olha aí a pegadinha. Na garantia contratual, ele perde. Contudo, na garantia legal, ele não perde. Porque a garantia é legal. A garantia está prevista na lei e ela não prescinde de nenhuma condição. Basta que você tenha comprado o produto para você ter a garantia. Então, com a nota fiscal, você comprova que comprou a determinada data e aquilo é necessário para provar. Então, não precisa de condição nenhuma a ser adquirida, a ser realizada para ter a garantia legal. Somente na garantia contratual. Então, na aula de hoje, nós abordamos essa parte de proteção contratual, nós falamos sobre os diversos artigos do Código de Defesa do Consumidor que trata sobre essa proteção contratual, inclusive falando sobre o contrato, sobre a questão da desistência, que é algo inovador, que muitos países estão procurando no nosso Brasil para se espelhar nesse código tão avançado que é o Código de Defesa do Consumidor. E finalizamos falando dos órgãos e mecanismos de defesa do consumidor, falando sobre os PROCONs, qual a sua importância para a consecução da defesa do consumidor. Falamos sobre o Ministério Público e a forma de atuação para defender o consumidor de forma coletiva e difusa. A Defensoria Pública na defesa daqueles pobres na forma da lei. E o Poder Judiciário, com a consecução final, com o objetivo maior de julgar as demandas consumeristas. Demandas estas que, ao serem levadas ao judiciário, requerem uma resposta positiva do magistrado, no sentido de que seja efetivamente assegurado o seu direito enquanto consumidor. Quero ressaltar, qualquer dúvida que os senhores tenham, enviem e-mail para o saberdireito@stf.jus.br, não esquecendo de indicar o professor e o curso respectivo. E quem quiser rever as aulas, é só assistir no www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido a todos a assistir os outros programas da família Saber Direito nos canais www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.